Bom, agora 8h07 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso Face, ao vivo no YouTube, no Instagram e daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. Hoje no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, estamos conversando aqui com o Paulo Ganimi, que é deputado federal e pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Paulo, no primeiro bloco a gente dedicou um pouco mais a atenção aí a essa questão do estado do Rio de Janeiro, mas é claro que se quiser faz uma semana de programa só falando de estado de Rio de Janeiro, de solução, de crise e de tudo mais. Tem aqui no grupo de WhatsApp algumas perguntas, a gente tenta aproveitar ao máximo, né, de acordo com o tempo, todas elas, e algumas remetem ainda a esse assunto do governo do estado, como por exemplo o caso do Roberto Shoa, que diz aqui, conceitos como meritocracia, carreira, desenvolvimento de habilidades, gestão por competência e descentralização passam longe das instituições de segurança pública, que até hoje são estruturadas em modelos completamente ultrapassados. O deputado é um dos poucos que entende esses problemas por sua participação como relator da comissão especial que tratou das competências para investigação ou das investigações policiais. A pergunta é: pretende como governador efetivar as modernizações necessárias nas instituições de segurança pública? Se eleito, por onde pretende começar? Essa pergunta vem do policial, né, o Roberto Uchoa. Paulo. Bom, mandar um abraço aqui para o Roberto Uchoa. Roberto, com certeza, e a gente tem que resolver esse problema da segurança pública do Rio. Eu diria, junto com a parte econômica e fiscal, é o maior problema do Rio. E os dois estão entrelaçados, né? Não dá para colocar um na frente, qual é o primeiro, porque os dois estão entrelaçados. E aí eu vou te falar, o que você precisa resolver? Você citou bem, meritocracia, carreira, tudo isso tem que ser resolvido sim. Melhorar a condição de trabalho do policial, de todas as formas, tanto com relação à carga horária, como em relação a equipamentos e tudo mais, mas tem que melhorar também a qualidade dos policiais, no sentido de melhorar a formação, melhorar treinamento, melhorar a corregedoria, dar poder para a corregedoria, para que a gente combata também os maus policiais. Não dá para generalizar. Tem gente que fala que todo policial é bandido, corrupto. Não é, isso é mentira. Agora, tem gente lá? Tem muita gente. E a gente precisa resolver isso. E aí eu vou falar também do topo da pirâmide nas polícias. É ali que você começa também a resolver o problema. Quando a base é fraca, é difícil de resolver. Mas quando o topo é fraco, é impossível de resolver. Porque se você não... Quando eu falo fraco, é em todos os sentidos. Seja fraco tecnicamente, mas também fraco muitas vezes porque tem gente que está trabalhando para o mal. E a gente tem que resolver isso, tem que saber atacar esse problema, tem que ter coragem, mas o problema da segurança no Rio, da criminalidade de maneira geral, né, não só da segurança pública, mas também dos outros tipos de crimes, né, ligados a outros tipos de contravenção, também está em outras áreas, como, por exemplo, a questão de lavagem de dinheiro. Né? A gente tem que falar sobre isso, tem que atacar essa questão da lavagem de dinheiro, tem que atacar para onde vai esse dinheiro que alimenta e é alimentado pelo tráfico de drogas e pela milícia. Não dá para achar, Cláudio, dá para achar que o dinheiro do traficante fica ali no morro, fica ali na favela. Não fica. O do miliciano também não fica. Ele está no Leblon, ele está em Brasília, ele está em Campos, ele está em vários lugares. Como é que chega lá? Ele dá um jeito de ser lavado. Ele entra no sistema. Como é que ele entra no sistema? Empresas que fazem lavagem de dinheiro a rodo no Rio de Janeiro. E a gente tem que resolver isso, tem que atacar isso.
né? A gente tem que enfrentar o problema como um todo. A gente falou de polícia, falou de lavagem de dinheiro, tem que falar também de quê? Educação, saúde. O Estado tem que entrar na favela, o Estado tem que entrar nas comunidades, a gente tem que fazer com que a gente resolva não só o problema de segurança pública, mas também o problema social. A gente precisa fazer com que a garotada queira fazer outra coisa, queira ir para o esporte, para a arte, para a criação de games. Hoje está bombando esse negócio de game, de internet, de aplicativo e tudo mais. E também vai trabalhar, tem a educação profissionalizante para ser padeiro, para ser garçom, para trabalhar com costura, com várias coisas que dão emprego com dignidade, pagam bem, dão dignidade para a população, e o cara não precisa se escorar no tráfico para sobreviver. Então a gente precisa atacar isso também. Um abraço aqui para o Roberto. E aí, essa questão da segurança pública, cara, o estado do Rio chegou numa situação que o lixo foi tanto empurrado para baixo do tapete, o tapete virou uma montanha, agora a gente não consegue subir nesse tapete mais, a coisa está muito complicada. Não sei, eu não consigo visualizar assim com facilidade, eu não digo fim não, mas um controle dessa violência no Rio, um controle dessa força do tráfico no Rio de Janeiro. Eu tenho muita dificuldade para encontrar, para entender. Claro, também não sou nenhum especialista, mas mesmo ouvindo os especialistas, acompanhando os especialistas, eu não entendo e não consigo saber de que forma a política pública, primeiro a questão da segurança que o senhor falou, mas as ações, né, que são paralelas a elas têm que ter tanto ou mais força do que a própria... As crianças, os jovens, eles entram nesse mundo, é aquela história, né? Que a gente avaliar cada um vai ficar difícil, mas assim, a maioria entra por não ter uma outra opção. Exatamente. A maioria entra e aí você tem que entender. E se você quiser entender, você vai num colégio próximo a uma comunidade dessa, que você vai entender. Cláudio, a criança, ela entra, o jovem, quando ele acha que aquilo ali é a única solução, ou quando ele acha que é uma solução muito boa e fácil. Então, você tem que tornar essa solução pior do que ela é. E isso tem que ser trabalhado. Então, por exemplo, se o garoto acha que ele vai trabalhar no tráfico, vai ganhar mais do que se ele trabalhar num mercado, num restaurante, num escritório de contabilidade, ele vai para o tráfico. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Secar a fonte, fazer com que aquilo ali não seja tão atrativo. E, ao mesmo tempo, dar opções para ele. Ele tem que ter uma formação boa. A gente tem que fortalecer. Uma coisa que eu trabalho muito desde o início do meu mandato é a educação profissionalizante. A gente tem que fortalecer a educação profissionalizante. A gente teve uma coisa muito ruim no Brasil, que todo mundo achou bonito, bom, que não foi. Gastamos muito dinheiro com o ensino superior. Muito dinheiro. A gente não precisa de tanta gente com ensino superior. A gente precisa de muita gente profissional, preparada para entrar no mercado. Isso são cursos rápidos, de 6 meses a 2 anos a gente bota uma garotada dessa no mercado. E não, a gente, tem que ter engenharia, tem que ter administração. Não precisa disso tudo. É claro que depois que o garoto está no mercado, está lá trabalhando, se ele quer progredir e ir além, ele vai para o ensino superior, ótimo, tem que dar condição para ele também. Mas o mais importante é ele começar a trabalhar, e trabalhar cedo, né? E essa é outra coisa que é um absurdo. A gente vê jovem que quer trabalhar e vem a justiça e não deixa, né? Então tem que resolver muita coisa nesse sentido. Agora, por outro lado, se for falar, também tem exemplos aqui, e a gente pode citar, mas assim, eu até prefiro evitar, porque não estou autorizado, mas tem diretor administrativo de shopping grande aqui na cidade que já me contou pessoalmente uma história de vida muito bacana, né? Os pais envolvidos, né, com o tráfico e aquela coisa toda, morando na comunidade, na favela, e o cara estudou e é administrador e hoje administra grandes shoppings aí
por aí afora, né? Inclusive, então assim, é aquilo que você falou, mas é como se fosse sei lá, cara, não dá para comparar, mas é um filhotinho de tartaruga tentando atravessar ali a arrebentação. É muito difícil. Tem que acalmar essa maré para poder esses jovens olharem para frente e encontrar outra solução. É um caminho. E aí, amigo, começar a pegar pesado, firme. Eu só acredito em uma forma, sabe, Paulo? É com inteligência. Com a inteligência das polícias para acabar com, ou pelo menos para diminuir esse tipo de situação. Vamos virar a chave aqui e falar de Brasil, falar de política agora, né, nacional. O Brasil está se preparando, o eleitor brasileiro está se preparando aí para daqui menos, fevereiro, já está indo embora, vamos lá. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Faltam 7 meses para a eleição. 7 meses e um pouquinho, porque outubro não conta, porque a eleição é dia 2 de outubro. Né? O primeiro turno para presidente do Brasil é dia 2 de outubro. O seu partido, o Novo, está lançando o candidato Felipe Dávila, que é o presidente, né, que é a opção do partido. Nós entrevistamos aqui, inclusive, o Amoedo, não sei se você chegou a ver aquela entrevista em algum momento, né? E é uma dificuldade do partido meio que se entender com essa personalidade de alguns e essa coisa de liberalismo, e, enfim, né, até se entender essa questão. O Felipe Dávila se propõe a ser o pré-candidato do partido. E como que você vê a entrada dele, a importância do Felipe Dávila, ou de no caso ele, mas de um representante do Novo, do seu partido, disputar essa presidência da República? O que isso representa no todo para vocês? Olha, eu acho excelente, em todos os sentidos. É bom para o Brasil, é bom para o Novo. O Felipe, ele qualifica o debate. Ele é um cientista político que trabalha nisso há muito tempo. Ele escreveu, acho que o primeiro livro dele sobre política e sobre gestão com 15 ou 16 anos. E ele fundou o CLP, que forma pessoas, gestores públicos, seja políticos, seja secretários, seja pessoas mais técnicas, e ele vem trabalhando nisso há muito tempo. Então não é uma pessoa que chegou... Cláudio, eu cheguei na política há pouco tempo. Eu entrei em 2018 na política, 17, 18 ali, fui candidato, fui eleito em 2019, entrei como deputado em 2019. Ele não, ele está nisso há muito mais tempo que eu, estudando. Ele escreveu um livro, até fazer a propaganda aqui do livro dele, Os 10 Mandamentos, do Brasil, do país que somos, para o Brasil que queremos. Esse livro, ele escreveu em 2017. Ele relançou isso agora. Ele estava aqui no Rio, na quarta-feira, para o relançamento do livro dele. E assim, você vê que o cara entende. Ele foi na ponta, ele vai nas cidades, ele vai no problema e conhece como resolver. Isso que a gente precisa para o debate político. Não é aquela discussão de eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele não está debatendo pessoas, ele está debatendo ideias boas, e ideias que precisam serem colocadas para o Brasil para a gente resolver reformas estruturantes, reforma tributária, reforma administrativa, reforma política. Né? Ele fala que o primeiro mandamento dele é o parlamentarismo, que eu defendo muito, ou o semipresidencialismo. Né? Então, assim, ele entende o que precisa ser feito. E a gente tem que sair dessa polarização de pessoas. A gente tem que falar de ideias, e não de pessoas. E é isso que ele propõe. E aí a gente tem aí uma opção muito boa para quem quer pensar no Brasil, num país, ao invés de pensar no salvador da pátria, pensar, eu voto nele porque ele fala um negócio bonitinho e legal. Não, o que ele pensa? O que ele fez ao longo da vida dele? Não dá para a gente também ignorar o passado das pessoas, claro. Por mais que a gente mude, né, que a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente reveja alguns pensamentos nossos, mas quando você olha o passado, você fala, peraí, por que eu vou acreditar agora que esse cara vai defender tal coisa se ele nunca defendeu? E alguns tentam passar por isso, né? A gente está falando do cenário político nacional, mas eu vejo o Freixo mesmo, aqui no Rio. Por que ele saiu do PSOL e foi para o PSB? Além de algumas briguinhas internas,
ele agora está tentando fingir que é o que não é. Já falou de empresa privada, tem que trazer a iniciativa privada. Nunca defendeu isso, votou contra tudo que era ligado a trazer a iniciativa privada para a gestão pública. Não dá para a gente achar que agora ele está mudando quem é. É a mesma coisa o Lula, a mesma coisa o Bolsonaro. Então, assim, eu acho que o Felipe, ele ajuda a gente a focar na nossa discussão em ideias boas para o Brasil, de alguém que entende e conhece isso há muito tempo. Eu estou vendo aqui, inclusive, a última pesquisa, hoje é dia 18, e aí eu vou trazer os números aqui para você também avaliar para a gente, analisar para a gente. Do Instituto, do canal Poder Data, não sei se aqui é do setor econômico que faz, eu estou tentando localizar aqui, mas o Poder Data acaba de divulgar, né? Foi dia 16, a última pesquisa feita, a distância entre os candidatos à presidência da República. E aí vem os números aqui, rapidamente. O primeiro cenário, na intenção de voto para presidente, se a eleição fosse hoje, você votaria em qual desses candidatos? Aí Lula aparece com 40%, Bolsonaro, que saiu de 28%, pulou para estar em 31%, depois vem em terceiro o Moro, que aparece com 9%, e o Ciro, que aparece agora com 4%. Bom, esses são os primeiros, depois Dória vem com 3%, do Avante, Janones, com 2%, o Vieira com 1%, Pacheco tem 1%, Tebet, né, a candidata Tebet não pontuou, e aí vem o Dávila também, que não pontuou. Como é que você avalia essa pesquisa? Como é que você avalia o nome dele não ter pontuado ainda? É porque ele chegou agora? É porque ele começou a divulgar melhor o seu trabalho agora? Né? Como que você avalia? Porque ele já aparece na pesquisa desde 2021, mas não pontuou até agora. O que falta para ele começar a pontuar e crescer nessa pesquisa? Cláudio, eu acho que faltam 3 coisas. Uma é isso, ele começou há pouco tempo, apesar de ele estar na política há muito tempo, ele sempre foi dos bastidores, né? O cara da inteligência, o cara das práticas, da técnica, da gestão, e ele não era figura pública, né? Então, quando você tenta transformar isso, demora às vezes, né? Ainda mais para um cargo majoritário e que as pessoas estão focando na polarização. Aí o segundo ponto é que a gente está muito distante ainda da eleição. Então, quando você olha o número de pessoas que não sabem, de indecisos, tudo mais, é muito grande ainda, né? Quando você olha outras pesquisas que buscam entender qual é o interesse da população nas eleições, só 40% da população está interessada. E é muito pouco ainda. A gente está falando aí de uma grande parte da população que não está nem sabendo quem são os nomes que estão no páreo. Conforme isso vai se aproximando, as pré-campanhas vão crescendo e principalmente quando isso tornar campanha, vai ter espaço na TV, vai ter debate, vai ter tudo isso, e os nomes melhores crescem. Toda eleição, quem está na frente nesse momento agora, nesse início, são os nomes mais conhecidos. Né? Se você for ver, o próprio Zema em Minas, nesse momento ele tinha 1%. O Witzel aqui no Rio também estava com menos de 1%, ou estava com cerca de 1% nesse momento, e ganhou a eleição. Então ainda é muito cedo. E o terceiro ponto, que eu acho que a gente tem que... E aí você tem um papel importante, né? A mídia tem um papel importante, é que a gente está muito focado nas pessoas. Né? A gente só vê o pessoal falando Lula, Bolsonaro, aí de vez em quando Moro, de vez em quando Ciro, mas a gente não fala de ideias. Né? De vez em quando a gente vê alguma coisa de ideia sendo discutida. Eu acho que a gente tem que começar a falar mais de ideias. Quando a gente começar a falar mais de ideias, as pessoas vão falar, opa, peraí, quem é que está tendo essa ideia? Quem é que está falando dessa pessoa? E o Felipe, com certeza, é quem mais fala de ideia. Eu acho que, por último, né, além desses 3 elementos que eu acho que são importantes, eu acho que a gente, quando começa uma eleição, ou entra numa eleição, a gente está colocando o seu nome à disposição do país, do partido, do Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de melhorar e qualificar o debate. E quando
o trabalho tem que ser feito, a gente tem que rodar muito o Brasil, no meu caso o Rio, tem que colocar à disposição, tem que fazer estratégia, tem que fazer tudo isso. Mas o ponto principal é quem vota é o eleitor. Então, na verdade, a gente tem que até mudar um pouco a lógica, né? Eu vejo muita gente falar, mas o Felipe tá com zero, não tem chance. Tá bom, mas quem é que dá chance para ele? Não é ele só tem um voto. Né? Eu só tenho um voto, é o eleitor. Então, a preocupação em qualificar também a discussão, o debate e a própria eleição tem que ser também do eleitor de ir atrás desses nomes, de ir atrás das discussões. Né? Eu sei que muita gente não tem tempo, trabalha pra caramba, tem que cuidar de casa e tudo mais. Mas eu acho que é também papel, a gente vota uma vez para presidente ou para governador a cada 4 anos, e aquilo ali muda a vida da gente durante mais de 4 anos depois. E se a gente não tiver essa preocupação, essa responsabilidade com o nosso voto, a gente vai deixar, mais uma vez, o governo na mão daquele que trabalha por interesse próprio e não por interesse da população. Você já começou a falar sobre a polarização que a gente quer abordar aqui, mas antes deixa eu voltar aqui nessa questão do Felipe. Bom, ele não pontuou, você falou, mas citou o Witzel. E o Witzel, de fato, teve aqui em Campos, inclusive no jornal Folha da Manhã, na sede do grupo, e falou, pode anotar aí que eu vou ganhar a eleição. Todo mundo ficou olhando, que ele não tinha 1%. Foi um fenômeno, aquela coisa toda, aquela onda, aquele coisa de bolsonarismo, e ele pegou, surfou naquela onda, todo mundo sabe disso, e depois começou a falar que era candidato a presidente. Aí teve jeito, o bicho pegou ele acho que pegou a eleição em outubro, assumiu em janeiro. Em janeiro mesmo ele já estava falando que era pré-candidato a presidente da República. Aí pronto. Começou o fim. Você acredita na possibilidade? O brasileiro hoje está mais. Se bem que tem aqueles tiozões aí de WhatsApp que são complicados. O cara me mostrou a manchete aqui outro dia do The Washington Post, jornal americano, e falou: olha aqui, falando do presidente que o povo ama. Eu falei: eu não vou olhar, eu não vou perder meu tempo. E o presidente era brasileiro. Você acredita ainda nessa coisa de surpresa para essa eleição de presidente da República? Ou o povo ficou meio que com o pé atrás depois de Witzel, que já foi afastado, depois dessa gestão aí complicada dizendo complicada até sendo generoso, do Bolsonaro? Eu acredito, Cláudio. Eu olho a população, é que você falou bem, tem o tiozão do WhatsApp, né, tem o cara do Twitter, isso parece ser a maioria da população, mas quando você roda, você que está aí em Campos, eu tenho rodado muito estado, isso não é a maioria da população. Isso não é a maioria da população. A maioria da população quer alguém que vai trabalhar para todo mundo, quer alguém que vai trabalhar com calma. Eu acho até que essa questão do Bolsonaro, né, que você falou atrapalhada e tudo mais, ajuda até nesse sentido, das pessoas falarem, cara, chega, né? A gente teve o Lula, que foi complicado, teve a Dilma, né, que era motivo de chacota, aí teve o Temer, que era um pouco mais tranquilo, né, como pessoa, mas super enrolado lá com aquelas questões da JBS e tudo mais. Agora a gente tem o Bolsonaro, que cria tumulto no país, que polariza, que bota um tema que deveria ser técnico, como a questão da pandemia, para um tema ideológico, transformou isso num tema ideológico de uma hora para outra. Então, assim, eu acho que a população não quer isso, tá? Acho que é o contrário, a população está querendo paz, está querendo paz, está com Z, não é Eduardo Paz, está querendo paz e está querendo algo mais tranquilo aí, e que a gente tenha sossego por 4 anos, e eu acho que nenhum desses da polarização respeite isso, respeita isso. Então vamos mudar um pouco isso. Eu espero que essa opção de terceira via, que eu acho que o mais qualificado é o Felipe Dávila, prevaleça, né, mas que pelo menos seja alguém são, né, alguém sensato, assim, vamos dizer, alguém que, independente de viés ideológico, mas que trabalhe de forma racional, né?
racional. Acho que esse é o grande ponto. E eu acho que é isso que a maioria da população quer. Agora, é claro que não adianta a maioria da população querer isso e os partidos trabalharem contra, a mídia trabalhar contra, que aí realmente a polarização vai prevalecer. Você acabou de meio que responder, mas você acredita nessa terceira via, sendo ela quem for, até o Sérgio Moro ou o próprio Ciro Gomes, que aparece até bem em queda aqui, eu acho que ele já teve um pouco melhor em outras pesquisas, teve com 7, com 8, com quase 10%, hoje aparece com 4% nessa última, o Moro tem se mantido ali em 9%, ou até mesmo o Felipe Dávila, mas você acredita numa terceira via, mesmo diante de toda essa polarização? Eu acredito justamente por isso, porque eu acho que essa polarização não representa a maioria da população, é uma minoria barulhenta, é o barulho. Agora, só um ponto, Cláudio, eu não acredito no Ciro Gomes representando a terceira via, tá? Para mim ele é igual, eu diria que é uma mistura do Lula com o Bolsonaro. É complicado, mistura de Lula com Bolsonaro daria Ciro Gomes? Como é que você explica isso? Como é que você define isso? Ideologicamente ele está próximo do Lula, né, querendo emitir moeda, com ideias mais de esquerda, e em termos de postura é um cara que é super agressivo, super complicado na sua relação com as pessoas, né, já deu tapa na cabeça de gente, já teve falas super absurdas, igual do Bolsonaro. Bom, falando dessa polarização, meu caro Paulo Ganimi, pré-candidato aí ao governo do estado do Rio de Janeiro, e aí eu vou usar e pedir para que você use a sua experiência, tanto do conhecimento político, quanto também, é claro, da vida política que você tem hoje, é claro. O Lula se mantém numa faixa de 40, 42, 45, variando ali, com a rejeição também não muito baixa. E do outro lado tem o Bolsonaro, que muitas vezes é desprezado por alguns pré-candidatos desse, pelo péssimo, pela falta de enfrentamento à pandemia, pelo contrário, pelo desencorajamento da população a enfrentar a pandemia, contra a máscara, contra o álcool em gel, contra a vacina, o cara é contra tudo que combate o vírus, que já matou mais de 640 mil brasileiros, mais de 640 mil. Se houvesse um combate mais sério, mais determinado, se houvesse uma propaganda pelo menos do governo, e eu não sei, Paulo, e aí vai uma cobrança aqui a você que é deputado federal, por que o Ministério da Saúde não fez sequer uma campanha? Eu não vi nenhuma campanha do Ministério da Saúde na televisão, no rádio, jornal, com o Zé Gotinha, por exemplo, né? Vá se vacinar, leve o seu filho para vacinar agora. Muito contrariamente, ele ainda está usando aí um canal, um telefone fixo de reclamação, que tem outro destino, para poder receber reclamação de gente que não quer tomar a vacina e que não quer dar vacina ao filho, enquanto a gente está vendo aí crianças também internadas e morrendo. Em Campos nós perdemos recentemente uma criança de 2 anos para a Covid-19, ela tinha comorbidades. Na sua experiência, o que vai rolar nisso aí tudo aí, desses dois nomes? O Lula, que tem esse peso dessa equipe por trás dele, como Zé Dirceu, como tantos outros, e do outro lado o Bolsonaro, que tem esse negacionismo aí da pandemia, além, é claro, sem falar da estagflação, sem falar do desemprego, e aí estagflação já está relacionada a isso, mas é o desemprego e a inflação altíssima hoje, se não consegue mais o básico do básico, a coisa está ficando cada vez mais complicada,
e, né, outros problemas mais que o Brasil vem enfrentando nesse governo, né, sinceramente desastroso do Moro, e lá do posto Ipiranga dele, que não decolou. E se ele foge, por exemplo, vamos colocar um complicador aqui para você analisar. Se o próprio o Bolsonaro foge desse discurso que mantém aquela bolha dele dos 20%, 30%, e passa a aceitar hoje a vacina, ele vai perder essa bolha e tentar ganhar o que está fora da bolha, mas ele perde o que está na bolha. Como é que fica essa situação de Bolsonaro, então, para ele crescer e partir para um segundo turno eventual? Conforme for chegando próximo da eleição, todos os candidatos vão tentar ser menos radicais, na minha opinião. Porque ele já ganha a bolha dele, já tem, e ele começa a querer captar a outra parte do público. Você tem que pensar o seguinte: eu acho que o Bolsonaro, ele tem ali uns 10 a 15% que são muito fiéis. E ele já mudou de ser um cara contra o Centrão para ser o cara do Centrão em pouco tempo, e essas pessoas continuam fiéis. Aí depois você tem ali mais uns 10 a 15% que são pessoas que votam nele porque não querem o PT de volta de jeito nenhum, né? E esses vão continuar votando porque não é a vacina que é o ponto deles. Então, assim, eu acho que esse público dele, que é fiel a ele, seja porque ele é o mito, ou seja porque ele é o cara que vai combater o Lula, vão continuar. E aí ele tem que amansar um pouco o discurso para tentar pegar o resto que não quer ele por conta desse discurso. Eu acho que vai ser muito difícil, porque ele, volta aqui, está muito recente ainda todo esse debate sobre vacina, né? Muita gente, que você comentou bem, 600 e tantas mil mortes, né? Muitos associam a ele essas mortes. Então, tudo isso está na memória, né? Pensa só, 600 e tantas mil mortes, quantas pessoas foram impactadas por essas mortes? Só de família você conta uns 4, mais amigos, familiares, colegas e tudo mais. A gente está falando aí de muita gente que foi impactada, está sofrendo por conta dessas mortes. Isso é muito difícil de reverter. Não à toa a popularidade dele caiu muito por conta dessa questão da pandemia. Mas eu acho que ele vai tentar ser um pouquinho mais brando, como o Lula também vai começar a falar de pautas um pouco menos radicais e polarizadas. Essa é a minha visão, a não ser que, e aí muda um pouco esse cenário, realmente se confirme um segundo turno entre os dois, aí eu acho que vai para o confronto direto. Mas eu espero que não aconteça isso, Cláudio. Eu acho que seria muito ruim para o Brasil. Eu espero que essa terceira via prevaleça, que Felipe Dávila cresça, que a gente tenha aí opções que não sejam esses nomes que trabalham, na minha opinião, no nós contra eles, na separação do Brasil em dois. A gente precisa de união, precisa de um Brasil só, e não de um Brasil em que o presidente da República governa para uma parte da população. O brasileiro tem votado muito no menos pior, né? Não sei se você concorda com isso. Essa coisa de votar no menos pior é terrível, né? É extremamente horrível. Quando eu não era da política, alguns anos atrás, eu ouvia assim: olha, para você ser eleito no parlamento, voto proporcional, você pode e até deve ser radical, porque você pega um nicho e aquele nicho vai gostar muito de você. Você não precisa dos outros votos. Mas se você quiser ser eleito prefeito, governador, presidente da República, você tem que ter um tom mais moderado, porque senão você tem uma rejeição muito alta e você não ganha. Mas a gente viu que agora isso não é tanta verdade assim. Justamente por isso que você está falando. A pessoa vota no menos pior. Então, você pode ser radical, pode ser extremista, que no final a pessoa vai votar com medo do outro, e não porque vota em você. Mas isso tem que acabar, né? A gente não pode ter mais esse governo, tanto em nível federal, estadual, que governa para uma parte da população, né? Tem que acabar com isso.
Isso aí. Agora, essa questão de radical, por radical, nos Estados Unidos, o Trump não levou, né? Não conseguiu levar de novo, né? Exato. Foi isso. Mas exatamente. O Biden foi eleito porque moderado. O Trump era o radical. O Biden era o cara que se vendeu ali como moderado. Moderado, exatamente. O tom de discurso dele muito mais moderado, muito mais brando, né? Para poder chegar onde ele chegou. E hoje, na verdade, está acontecendo aquilo que eu falei aqui. O Trump já deu várias declarações a favor da vacina. E aí tá furando a bolha dele, porque o pessoal que aquilo que você falou, aqueles 10, 15% que são radicais, que tem em qualquer lado político, né? Tanto direito quanto esquerda, tem uns caras que são realmente radicais, né? E não tem essa história. Agora, pra gente já ir fechando, deixa eu fechar aqui. Tem uma pergunta do Henrique da Hora, que eu até fiz no bloco anterior, a gente acabou não falando. A gente pode voltar essa pauta nacional, é só fazer um bumerangue aqui, se você me permite. Entrevista ao vivo é aquela coisa, né? O Henrique da Hora, ele além de um cara sensacional, ele é professor do IFE e é presidente da Tec Campus Incubadora, que eu acredito muito nessa coisa de tecnologia. Você falava aí, você conhece a Tec Campus? Conheço, já fui lá. Já foi lá? Conheço ele. Aliás, conhece o Henrique? Aliás, ele até comentou aqui que você sempre destinou aí uma verba boa para a questão tecnológica, né? Para campus. A gente sempre manda recurso para o IFE e para o FRJ também, né? Para o Cefet também. Então, o Henrique é um cara que a gente tem uma relação muito boa. O Rogério também, que era o diretor do Tec Campus aí antes dele. Então, um abraço aí para todo mundo aí do IFE. É fantástico essa... eu vou estar... antes do intervalo, você perguntou sobre o novo, né, de Campos. Isso que é a pergunta dele, justamente isso. E o novo em Campos? Sabemos que 22, não houve... 22 agora, semana que vem, eu vou estar aí em Campos, justamente com o pessoal do Novo. Todo mundo é convidado, a convidar aqui todos os ouvintes aqui, todo mundo está assistindo a gente pela rede social. Dia 22, às 19 horas, na rua Saldanha Marinho 450. É o edifício Connect, lá na cobertura. Então a gente vai estar lá para o bate-papo. Eu não sou do Novo, pode ir também. Sou de qualquer partido, quero conhecer suas ideias, quero conhecer as ideias do Novo, quero bater um papo comigo. Vai lá, dia 22, agora, às 19 horas. Tá? Então, e Cláudio, você também é convidado aí para ir lá com a gente. Espero vocês lá no Connect. E vamos falar sobre política, sobre Rio, sobre eleições nacionais, sobre o Novo também, quem quiser ajudar a gente a crescer no estado. Também quem não é de Campos, é da região, vem com a gente também, que pode falar sobre a região. Não, tá, eu estou olhando aqui do lado aqui, ótimo, ouvi, prestei atenção, só que reconecta o Face aí para a gente encerrar. Sim, não, mas dá tempo ainda, só para a gente fechar aqui e fazer esse convite também pelo Facebook, por favor. Caiu na nossa internet. Internet não tem jeito, né? Não tem jeito. Só o Face, para a gente fechar aqui e fazer o encerramento do programa. E enquanto isso, meu caro Paulo Ganimi, a gente conversa sobre essa questão do Novo e tal, mas essa reunião aqui do dia 22, ela não é para povão, é para quem quiser participar, mas não é uma reunião dessas de estilo comício antigo, não. É uma reunião para montar o Partido Novo em Campos, é isso que eu entendi? É uma reunião, Cláudio, para a gente conversar sobre política, sobre o Rio, sobre a minha campanha, sobre o Novo também. Então, assim, é para todo mundo está convidado, assim, não é comício, com certeza. Claro, é uma reunião mais de bate-papo, né? Então, é uma reunião num lugar fechado, mas é amplo para poder muita gente ir, e é uma reunião aberta para todo mundo está convidado. Como eu falei, vamos falar do Novo? Vamos, mas não é só sobre o Novo,
vamos falar sobre Rio de Janeiro, vamos falar sobre a minha pré-campanha. Então, mesmo quem não for do Novo, ou está curioso para conhecer melhor o Novo, saber um pouco como é que funciona, vem também. Sim, então é aberto lá no Edifício Corec, dia 22 às 19 horas. E, Paulo, agora como é que fica essa questão dessa posição do Partido Novo, seguindo, né, trilhando aí a sua estrada no primeiro turno para presidente da República? Num eventual segundo turno, onde ele não está, é porque ganhou? Ou tem já aí uma definição, fica de fora, não apoia ninguém? Como é que fica o Novo no eventual segundo turno das eleições para presidente da República? Olha, Cláudio, tudo depende de qual vai ser o cenário, né? Acho que se for Lula e Bolsonaro, o partido institucionalmente não vai apoiar ninguém, isso eu tenho certeza. E aí cabe a cada pessoa também ter sua visão, né, do que é pior e melhor para o país, né? Eu acho que esse cenário seria o mais triste e não dá para a gente contar com esse cenário. Então, mas eu acho que tem que trabalhar no primeiro turno, tem que falar do primeiro turno. Se a gente ficar falando muito de Lula e Bolsonaro, mais uma vez a gente vai estar indo para a retórica errada e para aquilo que eles mais querem, que é um segundo turno um contra o outro. Porque eu acho que, apesar das pesquisas dizerem o contrário, eu acho que um só ganha do outro e ponto, né? Qualquer um que for para o segundo turno contra outra pessoa perde. Tá? A pesquisa não diz isso, mas eu acho que perde, sim. Então, um quer alimentar o outro e quer que tenha um segundo turno entre os dois. Então, assim, acho que a gente tem que pensar num cenário positivo, né, numa terceira via, no Felipe Dávila, e o que vier depois a gente discute depois, né? Não tem que discutir agora. Deixa eu só fazer um intervalo comercial rápido para a gente reconectar o Face e para a gente fazer o fechamento no Face, senão fica chato, o pessoal está acompanhando a gente que caiu, eu tenho que parar a gravação do programa inteiro, que está tudo gravado, essa não caiu, está tudo bem. Você me permite um rápido intervalo então? 2 minutos, como dizia um amigo meu, 2 minutinhos a gente volta e a gente encerra então esse programa aqui com a sua participação, Paulo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.